Nessa última mensagem dessa série Chamados para Servir, eu quero aproveitar de duas ocasiões. A primeira delas, do tema Chamados para Servir, que é o tema dessa 7ª conferência, e também aquilo que nós celebramos em 5 dias, a Reforma Protestante, dia 31 de outubro de 1517, e que nessa sexta-feira o povo de Deus, de tradição reformada, tem o privilégio e a oportunidade de relembrar aquilo que aconteceu lá atrás e que tem muito a ver com a Igreja Batista. A história da Igreja Batista, ela passa necessariamente pela tradição reformada, quando desde o século XVI, primeiramente ali na Inglaterra, um movimento mais separatista inglês levou aquilo que posteriormente os chamados batistas particulares viessem a consolidar um ministério, consolidar uma igreja e enviarem então para os Estados Unidos vários de seus pastores, vários de seus membros, vários de seus teólogos e missionários, com o propósito de estabelecerem ali nos Estados Unidos uma igreja muito sólida, muito forte, que foi tremendamente usada por Deus ao longo do século XIX para alcançar muitíssimos países no mundo, inclusive o nosso Brasil. Tive o privilégio, inclusive, de pregar naquela que foi a primeiríssima igreja batista no Brasil, fundada em 1871, claro, não preguei lá em 1871, mas tive oportunidade alguns anos atrás, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, muito pertinho da igreja onde eu pastoreio, ali na cidade de Araras. Em 1881 chegam os primeiríssimos missionários que Deus usa então para consolidar muito do cristianismo nessa nossa tradição batista que preza muito pelo congregacionalismo, pelo serviço e ministério dos irmãos, não simplesmente de um clero ou de uma autoridade exclusiva, mas o ministério ele acontece predominantemente por membros, pelas pessoas que compõem. E é interessante que em movimentos imediatamente anteriores à Reforma Protestante, quando só existia a Igreja Católica, e nós só podemos falar de uma igreja protestante, mais especificamente de 1520 em diante, quando há o rompimento de Martinho Lutero na Dieta de Worms, ali com o catolicismo, o rompimento, então até então nós só tínhamos o catolicismo. E algumas características pautavam aquele momento que vão dar muita ocasião àquilo que eu quero falar hoje, sobre uma doutrina que foi resgatada na Reforma Protestante que tem absolutamente tudo a ver com esse nosso tema Chamados para Servir, que diz respeito ao sacerdócio de todos os santos. Eu já mencionei isso, tanto ontem pela manhã quanto ontem à tarde, para tratar mais especificamente sobre em que consiste, em termos ministeriais, ou em termos de serviço, esse sacerdócio de todos os santos. Quando nós voltamos algumas décadas ou até alguns séculos da Reforma Protestante para trás, nós vemos que o próprio estudo das Escrituras estava muito recluso às autoridades católicas. Apenas o magistério tinha acesso à palavra de Deus, apenas um grupo de teólogos oficiais tinha a responsabilidade e a oportunidade de ler, interpretar e ensinar a Escritura Sagrada, o que fez, inclusive, com que houvesse um grande distanciamento do povo de Deus da palavra de Deus. Tanto é que Erasmo de Roterdã, quando ele faz uma tradução, especialmente do Novo Testamento, para a sua língua, ele faz essa tradução com o propósito de devolver a Bíblia ao povo, para que o povo tivesse acesso à palavra de Deus, algo que era de exclusividade ou de privilégio apenas de um pequenino grupo de teólogos da Igreja Católica. O próprio acesso a Deus era mediado pelas autoridades católicas. Se você vem de alguma cidade mais interiorana, onde existia uma igreja católica bem no centro da cidade, muito provavelmente, a depender da sua época, o padre ali também era chamado de vigário. Em que sentido? Ele é o vicário. Ninguém se achega até Deus em termos da confissão dos seus pecados, em termos da administração ou celebração do sacramento, senão por ele. Ele é o elo de ligação ou a mediação entre o povo e Deus. Tanto é que na própria idolatria católica, muito disso acontece por Maria, pelos santos e pelas autoridades católicas. Ou seja, se você quer se aproximar de Deus, você tem que se valer dessa estrutura da liderança, da autoridade da igreja. O conceito de salvação
ele também é distinto daquilo que nós entendemos biblicamente, onde para você alcançar a sua salvação, você tem que, ao longo da sua vida, adquirir ou somar méritos ou créditos, que ao final da sua vida, em tendo méritos suficientes, você vai para o céu. Há uma diferença muito grande no catolicismo entre salvação e justificação. A justificação é algo simplesmente pontual que acontece no batismo, que então a pessoa se torna participante parcialmente ou inicialmente da justiça de Cristo, e ali então começa todo um processo de santificação ou de salvação, onde, pelo acúmulo de méritos, essa pessoa pode ou não ser salva. Por isso que, se você tem uma conversa com alguém de tradição católica, né, se ele tem certeza ou consciência da salvação, ele provavelmente dirá, ninguém sabe. Por quê? Porque ele não sabe se naquele momento ele tem méritos suficientes para desfrutar do céu, por quê? Dependendo de como foi a vida dele, o quanto ele fez ou não de boas obras, o quanto ele participou ou não de missas, de todos os rituais católicos, ele pode não ter méritos suficientes. Caso uma pessoa morra, nessa circunstância de não ter méritos suficientes, ela vai para o purgatório, que é quando então ela pode, por meio das pessoas que aqui ainda permanecem vivas, ter esses méritos suficientes para o céu, ou a sua pena de punição atenuada, para que então ela vá para o céu. E a reforma protestante, ela vem por meio dos solos Christus, por meio do sola fide, por meio do sola gratia, resgatar aquela centralidade da obra redentora de Cristo quando somos justificados pelos méritos de Cristo, não pelos nossos esforços. E essa própria ideia de uma salvação meritória fez com que muitos daqueles membros ou participantes da igreja vivessem uma vida cansada. Cansada em que sentido? Como o próprio Lutero narra no seu prefácio ao seu comentário do livro de Romanos, de que quanto mais ele tentava, menos ele conseguia alcançar essa justiça, até que ele entendeu que a justiça de Deus encontra-se no Evangelho, não em Lutero, não na moralidade católica, não na estrutura eclesiástica, mas no Evangelho. E um dos elementos, e aí trazendo mais aqui para o meu tema, talvez um dos elementos mais distintos desse período católico, em relação àquilo que nós temos hoje, em termos ministeriais, na nossa tradição protestante reformada, é que o ministério, naquele contexto católico pré-reforma, era de exclusividade do clero. Existia o alto e o baixo clero. O alto clero eram todos os cardeais, o papa, os bispos, os sacerdotes de origem rica, o aristocrata. E o baixo clero eram basicamente os sacerdotes ou alguns ajudantes na igreja de famílias mais humildes. Mas o povo, aquilo que nós chamaríamos de membros de uma igreja, não tem absolutamente nenhuma oportunidade ou participação ou privilégio de servir no contexto da igreja, até porque nem existe o conceito de membresia. Você tem basicamente um nascimento católico, a depender do país onde você nasce, e uma certa frequência, mas não de membresia, de pertencimento, de participação, de identificação e serviço. Por quê? Porque esse serviço ele é exclusivo do clero, dessas autoridades ou dessa hierarquia. Então, quando homens, especialmente como Lutero, João Calvino e tantos outros que vieram na sequência, buscam, a partir da Escritura Sagrada, resgatar o sacerdócio de todos os santos, o que é que eles estão dizendo? Primeiramente, Jesus é o nosso sumo sacerdote. E isso eu quero mencionar mais biblicamente daqui a pouco. E, portanto, por causa de Jesus, nós temos livre acesso a Deus e somos tornados ou feitos sacerdócio real, como também vamos ler em Pedro logo mais. E por causa disso, nos tornamos sacerdotes uns dos outros. Ou seja, temos o privilégio, a responsabilidade, a oportunidade e a autoridade de servirmos uns aos outros, de ministrarmos uns aos outros como agentes da graça de Deus para a edificação, a exortação, o consolo, o aperfeiçoamento de Cristo em nós.
Não que não seja necessária ou importante as autoridades instituídas pelo próprio Deus no contexto da igreja. O próprio João Calvino dizia que é uma das marcas da igreja bíblica uma liderança ou um ministério pastoral instituído pelo próprio Deus. Mas não no sentido de substituir a responsabilidade ou o serviço de cada crente. Aquilo, queridos, que foi uma doutrina tão cara para a reforma protestante, deveria ser relembrada por nós de tempos em tempos. De que, embora nossas igrejas tenham uma liderança instituída por Deus, ela não substitui, ela não elimina e nem deveria impedir que toda a membresia, todos os crentes necessariamente sirvam no contexto da igreja. E por que eu falo isso? Porque no nosso evangelicalismo brasileiro, nós temos algumas características que parecem dificultar, impedir ou desfavorecer o serviço daqueles que, lamentável e erroneamente, são chamados de crentes comuns. Já deve ter ouvido em algum momento a expressão ungido do Senhor, né? O ungido do Senhor é quase que o Deus na terra que tem a responsabilidade da igreja. Já deve ter ouvido o conceito de cobertura espiritual. Lembro certa vez de ter escutado um desses gurus espirituais, que não dá nem para chamar de pastor, gurus espirituais dizendo que vocês não precisam orar porque eu estou orando por vocês. Essa é a ideia de cobertura espiritual. Ele assume a responsabilidade de proteção, de cuidado, de supervisão, de determinação da vida na sua totalidade. Das orações à definição das férias. Nada acontece sem passar por esse indivíduo. Deixa eu descer um pouquinho mais para o nosso imaginário evangélico. Já teve a sensação de que a oração do seu pastor é mais poderosa que a sua? Um monte de gente pode orar, mas se o pastor não orar, não acontece. Isso é uma visão equivocada. Isso é uma visão equivocada. Pastores não têm mais acesso a Deus do que todos aqueles que são salvos em Jesus. Porque Jesus é o novo e vivo caminho. É Ele, por meio do Espírito, que intercede por nós. Além daquilo que eu já tenho lidado nas últimas mensagens, uma certa cultura de terceirização do serviço ministerial. Quando nós responsabilizamos outros por aquilo que nós mesmos deveríamos estar fazendo. Embora a igreja possa ter pessoas contratadas que sirvam em ministérios específicos, a igreja nunca deveria delegar a estas pessoas a responsabilidade que todos os membros têm de, pelo auxílio de cada parte, pela cooperação de cada junta, produzir o crescimento do próprio corpo. Ou seja, pessoas que eventualmente são contratadas da igreja servem muito mais como maestros e líderes do que simplesmente aqueles que fazem tudo no lugar de todos os crentes. Tendo dito isso, quero ler 2 textos com vocês, expô-los rapidamente, para chegarmos aqui a algumas implicações ou desafios do em que consiste, em termos ministeriais, em termos práticos de serviço, esse sacerdócio de todos os santos. Acompanhem comigo, 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao versículo 10, eu estou usando a Nova Almeida atualizada. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 ao versículo 10. Chegando a ele, a pedra que vive, no caso Jesus, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vai para o verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês que nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Interessante, se você voltar um pouquinho ali para o início do texto de Pedro, você verá que Pedro escreve majoritariamente para cristãos judeus que estão espalhados mundo afora
e que Pedro tem uma preocupação para que eles não percam a sua identidade cristã, mesmo em meio a muita perseguição e sofrimento da parte do judaísmo, contra esses agora judeus convertidos a Jesus, e aquilo que viria a ser em pouquíssimo, mas pouquíssimo mesmo tempo, de perseguição do próprio Império Romano. Então, tanto no capítulo 1, quanto nesse início do capítulo 2, há uma preocupação muito grande em Pedro para que ele relembre aqueles crentes da identidade cristã, quem eles são em Jesus e por causa de Jesus. Desde aqueles eleitos, regenerados para uma viva esperança do capítulo 1, até esses que são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus, tem a sua identidade ou a sua realidade radicados em Jesus. Veja que Jesus é essa pedra fundamental sobre a qual nós, como pedras vivas, estamos sendo edificados como edifício ao Senhor. E é bonita essa expressão, versículo 5, vocês como pedras que vivem ou como pedras vivas. Paulo vai nos lembrar, e Pedro diz, lá em 2 Pedro, que Paulo influenciou muito da sua, Pedro, teologia. Paulo vai nos lembrar que nós somos edifício de Cristo, templo do Espírito. E nesse grande edifício que Deus estabeleceu em Cristo, cada um de nós é como uma pedra viva nesse grande edifício. Fazemos parte desse corpo, fazemos parte dessa construção que está estabelecida ou fundamentada em Jesus. Ou seja, cada um de nós, pelo, entre aspas, simples pertencimento a esse edifício, temos um papel, temos uma responsabilidade. Temos um algo que Deus cumprirá por nosso intermédio. Tudo existindo por causa e em torno de Jesus. Ou seja, os sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, final do verso 5, que podemos oferecer é por meio de Jesus. Ou seja, tudo existe e acontece por causa, por meio e propositando Jesus. Isso quer dizer, queridos, que do nosso ajuntamento ao nosso serviço, se nós não temos em Jesus a razão, o propósito de tudo o que fazemos, em nada somos diferentes de uma agremiação, de uma associação de bairro, de uma torcida de futebol ou de um departamento de uma empresa. A nossa existência como igreja e toda a nossa dedicação àquilo que acontece enquanto igreja é em e por causa de Cristo. Percamos de vista a centralidade de Jesus e absolutamente nada disso daqui fará sentido. Versículo 9. Sacerdócio real. Isso remonta ao texto de Êxodo, quando no momento da libertação ali do Egito, Deus diz que faria daquele povo um sacerdócio de reis, ou um sacerdócio real. Aqueles que teriam livre acesso diante de Deus e que ministrariam em nome do Senhor aos seus próprios irmãos. Se você se lembrar, sacerdócio, ou a função de sacerdote significa basicamente isso. Ele é tanto responsável por oficiar diante de Deus em nome do povo, quanto, num primeiro momento, a ensinar da parte, da parte de Deus ao povo. Em termos práticos, é isso que nós fazemos quando nós intercedemos uns pelos outros. O que é que nós estamos fazendo? Estamos levando as orações uns dos outros, os lamentos, as dificuldades, as súplicas, as confissões, uns pelos outros diante do Senhor. É por isso que devemos orar uns pelos outros. Porque embora eu possa orar sozinho e Deus escuta a minha oração, quando oramos uns pelos outros, estamos cuidando uns dos outros. Isso é sacerdócio. Estamos, de alguma forma, partilhando ou comungando das dificuldades, das tensões, das privações, problemas e dificuldades uns dos outros diante do Senhor. É por isso que a intercessão é uma das marcas da igreja cristã em Atos, e inclusive uma das marcas que demonstra a prosperidade espiritual e o crescimento da igreja. Uma igreja intercessora. Por quê? Porque ela entendeu
o privilégio e a oportunidade que ela tem de levar a Deus em oração as demandas, as questões, as tensões uns dos outros. Isso é sacerdócio. Mas é sacerdócio também, de alguma forma, representar ou mediar a instrução de Deus ao povo. No segundo momento da história de Israel, surge a escola profética, os profetas. Mas num primeiro momento, a responsabilidade educacional em Israel era do sacerdote. Ele deveria instruir o povo pela palavra de Deus. Então existimos como sacerdócio real quando Deus nos usa, e eu vou chegar, esse vai ser meu último desafio no final dessa mensagem, quando Deus nos usa para trazer sua palavra na vida de outros irmãos, para a edificação, a instrução, a exortação, a correção, a admoestação, seja lá o que for. Do jeito que sacerdotes lá atrás eram responsáveis por isso, hoje somos responsáveis diante de Deus no cuidado de uns para com os outros. De novo, a igreja tem pastores mestres, mas isso nunca deveria eliminar a responsabilidade de cuidado educacional que temos uns para com os outros. Por quê? Porque isso significa sacerdócio. Então Pedro diz, vocês são geração eleita, vocês são sacerdotes reais. Ou seja, vocês oficiam diante do rei com a responsabilidade de cuidarem das vidas uns dos outros. Olha o versículo 10. A sequência do verso 9. A fim de proclamar, comunicar, manifestar, tornar pública ou evidente as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ontem, nas palestras da tarde, eu coloquei uma ideia de que quando servimos uns aos outros, estamos brilhando Jesus na vida dos nossos irmãos. Essa é a ideia de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós proclamamos essas virtudes não apenas quando falamos sobre o Evangelho para não crentes, mas também quando evidenciamos pelo serviço na vida dos crentes a mesma luz que um dia nos serviu. Quando eu falei ontem que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Por isso que então Jesus vai dizer, assim brilhe a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Por isso que Paulo vai dizer, em Tito capítulo 2, verso 14, que esse Jesus a si mesmo se deu a fim de remir-nos de toda impureza e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso na prática de boas obras. Ou seja, quando praticamos essas boas obras, que não significam simplesmente caridade ou assistencialismo, mas é a vida para a qual Deus nos salvou em Jesus, Efésios 2:10, quando vivemos isso, quando externalizamos isso na vida uns dos outros, estamos evidenciando, demonstrando Jesus na vida delas. Mencionei isso ontem, quero repetir de novo. Quando nós brilhamos Jesus na vida de pessoas, quando nós manifestamos essa maravilhosa luz que nos salvou na vida de outros pelo serviço, estamos demonstrando horizontalmente aquilo que já nos beneficiou verticalmente. Jesus em nós, sendo manifesto na vida de outros. Isso é sacerdócio na prática. É quando não estamos simplesmente fazendo algo por alguém, mas quando estamos brilhando Jesus na vida de alguém. Porque qualquer serviço na vida de outros que não tenha Jesus como fundamento ou propósito, em nada é diferente do assistencialismo de um governo. Mas quando partimos de Jesus, quando evidenciamos a nossa salvação em Jesus, no cuidado, no serviço, no ministério, na vida de outros, muito mais do que simplesmente fazer algo para esse alguém, estamos brilhando Jesus na vida desse alguém. Então entenda o seu serviço como sacerdote, não simplesmente fazendo algo, mas evidenciando alguém na vida de outra pessoa. Essa era a função do sacerdote. Um outro texto que eu quero lidar com vocês é Hebreus capítulo 10, versículo 19. Hebreus capítulo 10, verso 19.
Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, o Santo dos Santos, aquele local onde o sumo sacerdote só poderia entrar uma única vez no ano, no exato dia da expiação, e ainda assim com um dos seus pés amarrados numa corda, porque caso ele adentrasse no Santo dos Santos, sem ter se purificado ou confessado o seu pecado diante do Senhor, ele era fulminado. Portanto, existia muito temor, existia muita preocupação e receio quando um sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos. Havia certa expectativa no povo de o quanto ou como aquele sumo sacerdote poderia ou não levar a confissão dos pecados e o sacrifício dos pecados do povo para Deus. Mas agora em Jesus não. Temos ousadia. Ou seja, temos destemor. Não destemor no sentido de irreverência. Mas nós não temos mais o medo de nos aproximarmos de Deus, porque aquele único que poderia adentrar diante do Senhor sem qualquer medo, porque ele não apenas oferece um sacrifício, quanto ele é o sacrifício, Jesus, nós podemos hoje, eu e você, nos aproximarmos, desfrutarmos da intimidade com o Senhor por causa de Jesus. Ele que é o novo e vivo caminho que nos abriu por meio do véu, isto é, a sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Agora sim, verso 24 e 25, minhas maiores ênfases. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. As mesmas obras de Mateus 5,16, que eu mencionei, assim brilha a vossa luz, de Efésios 2,10, somos feitura de Deus criados em Cristo para a prática de boas obras, Tito 2,14, que eu já mencionei também. Então, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Boas obras para com Deus, sim, mas boas obras uns para com os outros, por causa da mutualidade aqui. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O dia se aproxima. E tem sido interessante ver como o pastor Judy Clay, em todas essas oportunidades que tivemos de ontem para hoje, nos lembrando daquele texto de Paulo. Aproveite enquanto é dia, porque virá a noite quando nós não poderemos fazer aquilo que só podemos até a volta de Cristo. Existe algo, queridos, que nós só podemos fazer nessa vida e não poderemos fazer quando Cristo voltar. Que sabe o que é? Servir uns aos outros. Porque lá não nos edificaremos mais uns aos outros. Porque desfrutaremos da eternidade, da presença gloriosa de Cristo Jesus. Então existem algumas realidades ou oportunidades ministeriais que nós só podemos praticar ou desfrutar até a volta de Cristo, esse dia que se aproxima. Isso quer dizer que enquanto não lá, existem duas coisas que nós deveríamos estar fazendo. Cuidando de nos animar uns aos outros. Aqui a expressão animar ou cuidar de animar é literalmente se cutucando. A expressão era de um ferro que era usado para cutucar o boi no arado. Tipo de um ferrão. Eu venho de uma cultura bem rural no interiorzão de São Paulo. Cidadezinha tinha 17 mil habitantes. Eu cresci em zona rural. E ainda se arava, não por trator, porque era uma região muito pobre, se arava com boi mesmo, no arado, com a canga em cima, ali com o disco de arado e tudo mais. E eu sempre vi ali o agricultor espetando, cutucando, né? Ferrando ali o boi. Era esse termo aqui que o autor de Hebreus usa. Deveríamos ter uma intencionalidade, um propósito de estarmos
beneficamente, incomodando nossos irmãos em Cristo para que eles não parem na sua vida cristã. Essa é a ideia de cutucar. Se você acha que Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, e que a liberdade de um vai até onde começa a do outro, você não entendeu o que é o cristianismo e a igreja. Porque na igreja há um entrelaçamento de vida, de tal forma a nos pertencermos uns aos outros como membros do corpo de Cristo. Quer ver um exemplo? Quando Paulo fala sobre o não mentir. Não mentais uns aos outros. Antes fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Há um entrelaçamento de vida no cristianismo, onde a vida do teu irmão te importa. E Deus deu a vida dele para que você também cuide dela. Em alguma medida, no cristianismo, há uma certa invasão de liberdade. Não de especulação ou curiosidade tipo fofoqueiro. Não é isso não. Mas é isso daí, Deus deu seu irmão para que você cuide dele e para que ele cuide de você. Essa ideia de você não poder suportar de ver o seu irmão acomodado, desinteressado, alienado às verdades do evangelho e à comunhão do corpo e dizer, tá vendo? Ele vai prestar contas diante de Deus, tanto quanto você, se você cuidou dele ou não. É verdade, eu não posso fazer pelos outros aquilo que eles só podem fazer por si mesmos, mas eu posso lembrá-los do que eles devem fazer. Essa é a ideia de cuidar em animar. Cutucar. Uns aos outros. No amor e na prática de boas obras. Queridos, o cristianismo, a vida cristã, é mais e melhor vivida em comunidade. Nunca na individualidade. Deus não nos salvou para sermos simplesmente indivíduos salvos, soltos no mundo e na história. Deus nos salvou e nos fez pertencer a um sacerdócio, a um povo, a uma comunidade, a um corpo. Ou seja, é no corpo e pelo corpo e com o corpo que a vida cristã é mais e melhor vivida na sua plenitude diante de Deus. Isso significa ser sacerdote. Quando você cuida e é cuidado. Quando você carrega e é carregado. Quando você suporta e quando você é suportado. Lembra do que Paulo fala? Suportem-se uns aos outros. E não é na ideia de tolerar, não, viu? Eu sei que tem gente só Deus para tolerar, né? Mas a ideia de ser suporte. Se colocar por debaixo de um peso, porque faz parte sustentar aquele peso. E isso é o cuidado de uns para com os outros. Por isso levem as cargas uns dos outros. Isso é a mutualidade cristã, queridos. E segunda atitude que deveríamos estar tendo antes do dia se aproximar é não deixarmos de congregar, como é costume de alguns. Não reduza congregar a assistir um culto no domingo. Não. Não podemos reduzir congregar a uma simples participação de um momento específico na vida da igreja. Até porque aqui a ideia de congregar vai muito além de simplesmente assistir um culto. Aqui a ideia é não deixe de viver a dinâmica da congregação. Das várias oportunidades de intimidade, de serviço, de aprendizado, de prestação de culto e por aí vai. Eu não estou falando de ativismo, mas é uma participação ou um pertencimento significativo e contínuo. Essa é até uma das nossas definições ali na nossa igreja sobre as implicações da membresia. É a participação e o serviço significativo e regular. O que eu quero dizer por significativo? É que há um envolvimento, uma dedicação que demonstra que a sua participação e o seu serviço não são eventuais. Não, são significativos, são rotineiros, são regulares, são participativos, que implicam em compromisso, que implicam em se encaixar na sua agenda
um privilégio, uma responsabilidade que você tem com a sua igreja. Então não deixemos de congregar como é costume de alguns. Por quê? Porque é no contexto da igreja. É no contexto da convivência, da comunidade, da congregação, que podemos desfrutar e frutificar algumas oportunidades que não podem ser vividas ou alcançadas fora da comunidade. E aqui então eu chego a um primeiro desafio, a uma primeira implicação. Queridos, o sacerdócio de todos os santos nos lembra, nos exorta, nos desafia a uma vida comunitária como igreja. Existem algumas oportunidades que só acontecem no contexto da igreja e nunca parte dela, e eu quero mencionar algumas dessas. Primeiro, é apenas no contexto da comunidade que nós celebramos e nos fortalecemos em nossa vida em Jesus como povo. Eu sei que você pode orar sozinho na sua casa, eu sei que você pode ler a Bíblia sozinho na sua casa, eu sei que você pode pôr uma pregação no Spotify, eu sei que você pode fazer uma playlist de música evangélica em algum outro serviço de streaming, eu sei que você pode compartilhar alguma dificuldade por um WhatsApp. Mas em termos comunitários, em termos eclesiásticos, de povo, corpo, sacerdócio, você só pode celebrar e ser fortalecido na sua nova vida em Jesus na comunidade, nunca parte dela. Segundo, é no contexto do corpo, de uma igreja, que nós expressamos o nosso mútuo pertencimento, a nossa comunhão e a nossa interdependência. Deus não deu a vida para cada um cuidar dela, ou de si mesmo. Deus nos deu uns aos outros para cuidarmos uns dos outros. Ou seja, é no corpo que expressamos mútuo pertencimento. É por isso que se um membro sofre, todos sofrem. Um se alegra, todos se alegram. Por quê? Porque ainda que sejamos indivíduos específicos, a nossa realidade como povo e corpo só existe na comunidade, nunca na individualidade. Então nós nos pertencemos uns aos outros. Nós só podemos desfrutar da comunhão ou da intimidade no contexto da comunidade. Isso eu falo para vocês, gerações mais novas, que têm aprendido ou vivido uma realidade de mundo virtual que engana pessoas, dando a entender que é possível ter intimidade de vida, cumplicidade, comunhão e interação simplesmente por trás de um celular. Não, isso não é igreja. Isso pode ser rede social, mas não é igreja. Existe uma realidade presencial, vivencial, de comunhão e intimidade que não podem ser vividas à parte do encontramento. Não pode. É por isso que nós nos reunimos. Nós nos reunimos para expressar esse mútuo pertencimento, essa comunhão e essa interdependência. Nós nos reunimos para servirmos uns aos outros, pela expressão da diversidade ministerial. Isso aqui é belíssimo. Já viu que a Bíblia não diz cada um edifique-se a si mesmo? Você já viu que a Bíblia nunca disse aconselhe-se a si mesmo? Que ela nunca disse confesse para si mesmo o seu pecado ou se suporte na sua própria capacidade? Não. A Bíblia fala frequentemente de uns aos outros. Então nós nos reunimos para servirmos uns aos outros. Naquilo que não é teu dom ou tua habilidade, Deus usa aqueles a quem Ele deu esse dom e habilidade para que te sirva. Tanto quanto Ele te usa em dons e habilidades que Ele te deu e não deu para outros para que você os sirva. Ninguém tem em si a convergência da potencialidade ministerial que só existe na diversidade do corpo. Ninguém. É por isso que precisamos de uma igreja. Porque na igreja nós desfrutamos da diversidade na medida que a nossa unidade é fortalecida. Precisamos servir uns aos outros. Ninguém serve a si mesmo. Isso na Bíblia tem um nome. Orgulho. Soberba. Nós nos reunimos para lermos e expormos a palavra de Deus. Pela instrução, pela edificação mútua.
Graças ao bom Deus por aquelas pessoas que estão agora ensinando os filhos até 9 anos de idade. Estão sendo instruídas na palavra, de tal forma que essas crianças possam crescer com uma boa teologia, com uma boa perspectiva bíblica. Graças ao bom Deus por várias outras pessoas que ensinam, que aconselham, que leem a palavra de Deus, expõem a palavra de Deus no contexto da comunidade. Eu sei que eu posso ler a Bíblia sozinho em casa. Mas quando Paulo fala para Timóteo, aplica-te à leitura pública das Escrituras, significa que na leitura e exposição pública, Deus promove uma certa uniformidade de convicções e doutrina na comunidade, que é o que Paulo fala em Filipenses 2. Quando ele fala, pensem a mesma coisa, tenham uma mesma atitude. É interessante que o termo ali usado por Paulo, pensar, não é simplesmente de vaga lembrança ou pensamento passageiro, não. É de fortes convicções, um termo extremamente importante para a epistemologia, né? A doutrina do conhecimento grego antigo. Não é simplesmente pensar em algo, mas é estar plenamente convicto de algo. É por isso que precisamos estudar a Bíblia em comunidade, para que uma voz nos direcione, para que uma doutrina nos fundamente. Ou seja, não é cada um por si e para si. Por isso, quando de tempos em tempos, pastores aqui vierem dizer, né, pastor Judiclei ou outros, cuidado com isso, cuidado com aquilo, não escute isso daqui, tome cuidado com aquilo outro, é para isso que serve uma igreja. Para quê também? Para preservar a verdade e nos assegurarmos espiritualmente uns aos outros. Dizendo, isso aqui é veneno, isso aqui é caminho da impiedade, isso aqui é heresia. Nós precisamos de uma igreja para isso. É por isso que Deus concede pastores mestres à igreja. A própria disciplina eclesiástica, queridos, é um tremendo de um serviço de Deus no meio do seu povo. Quando o amor de Deus não suportaria a ideia de ver um dos seus filhos se perdendo no pecado, é por isso que, como um pai que ama seu filho, assim Deus o disciplina. Precisamos de uma igreja para isso. Precisamos nos reunir para o culto, a celebração, o louvor e as orações. É verdade, talvez ali na sua playlist tudo esteja bem organizadinho, bonitinho, na rima, no tom e tudo mais. Só que aquilo não é a tua igreja, a qual você soma a sua voz, a voz do outro e da outra e por aí vai. E como igreja, tudo isso sobe como aroma suave ao Senhor, como frequentemente o Antigo Testamento nos lembra. Nós somamos nossas vozes para comunitariamente louvarmos ao Senhor, celebrarmos a vida em Jesus. Nós nos reunimos como igreja para celebrarmos as ordenanças de Jesus. Não existe nada mais estranho no cristianismo do que cada um celebrando para si mesmo e por si mesmo, da ceia ao batismo. Essas são práticas eclesiásticas, são práticas comunitárias, são meios pelos quais Deus edifica a sua igreja com graça distinta, que nós só podemos desfrutar como comunidade. Por isso que não faz o menor sentido a celebração desses elementos virtualmente, que até no período do Covid tivemos várias tensões envolvendo isso. Queridos, ceia e batismo são oportunidades sublimes de expressarmos a nossa intimidade com o corpo e a nossa profunda dependência para com o Senhor, que continua salvando pessoas e elas testemunham publicamente diante da comunidade. E que estamos nos fortalecendo como comunidade por meio da ceia até aquele dia em que toda a igreja de Jesus, de todos os tempos, de tudo quanto é canto, se reunirá para celebrar com o Cordeiro as bodas finais. São práticas eclesiásticas, queridos. Nós não praticamos isso em casa. E por fim, nós nos reunimos, e até falei um pouco sobre isso ontem no final da tarde, para coletarmos as nossas ofertas financeiras para o sustento do ministério e a provisão de Deus àqueles que estão em necessidade. Lembra que eu falei ontem que um dos termos que Paulo mais usa para falar sobre coleta financeira é a palavra comunhão. Comunhão! Esse termo.
É como se por meio das nossas ofertas nós partilhássemos da nossa vida e da vida do outro que está em necessidade e dessemos de nós mesmos. Talvez a minha oferta sozinho não vai ser muito significativa pelo tamanho dela ou pela tua, mas quando nós somamos as nossas ofertas, elas são extremamente significativas nas suas oportunidades e no seu montante. É por isso que, inclusive, as ofertas fazem parte da adoração de uma igreja. Ou como eu falei ontem, da liturgia da igreja. Porque somamos os nossos recursos com o propósito de provermos ao ministério aquilo que Deus tem feito em nós e através de nós, bem como na provisão de pessoas que estão em necessidade. Ou seja, ofertar é tanto adoração quanto comunhão com os nossos irmãos. Não é sobre dinheiro, é sobre pertencimento a uma comunidade. Segundo e último desafio. Embora a igreja tenha pastores mestres, essa igreja deve expressar e praticar a mutualidade cristã também em termos educacionais. Paulo vai nos lembrar que Deus deu pastores mestres à igreja. Uma liderança capacitada, instruída, apta para ensinar, com o propósito do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Mas eu diria para vocês que existem dezenas e dezenas e dezenas de textos que nos lembram que, embora a igreja tenha pastores mestres, é responsabilidade da igreja o pastoreio mútuo e intencional. O que eu quero dizer por pastoreio mútuo e intencional? Edificai-vos uns aos outros, admoesteis uns aos outros, instruí-vos mutuamente, aconselhai-vos mutuamente, consolai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, confortai-vos uns aos outros e por aí vai. São aquelas várias oportunidades educacionais que Deus nos dá de, como sacerdotes uns dos outros, sermos canal de Deus por meio da sua palavra para essa instrução, essa edificação, essa exortação, esse cutucar de Hebreus capítulo 10, de tal forma que a igreja seja edificada. Nunca delegue simplesmente aos pastores mestres aquilo que Deus também quer fazer em e através de toda a comunidade. Verdade. A estatura espiritual ou teológica de uma igreja é a exata medida dos seus pastores. Não tenho dúvidas disso. Por isso que precisamos de pastores capacitados, pastores que continuem se capacitando, se dedicando. Porque nenhuma igreja é teológica e espiritualmente maior do que a sua liderança. Isso é o que Jesus fala. Nenhum discípulo pode ser maior do que seu mestre. Mas isso não quer dizer que esses pastores mestres substituem ou eliminam a responsabilidade que temos do cuidado de uns das vidas dos outros. E por causa disso, queridos, todos nós deveríamos aproveitar, como o pastor Judy Clay falou imediatamente antes de eu vir aqui. Todos nós deveríamos aproveitar todas as oportunidades educacionais e de capacitação que as nossas igrejas nos oferecem. Desde a nossa leitura bíblica e estudo bíblico pessoal ou familiar em casa, até os cursos, as leituras, as pregações, as oportunidades de capacitação que temos na igreja. Sabe por quê? Porque quanto mais capacitados estamos, mais sacerdotes podemos ser uns dos outros. Mais Deus nos usará. Igrejas saudáveis são aquelas em que os membros cuidam uns dos outros, porque eles estão capacitados pela palavra e responsabilizados de uns para com as vidas dos outros. Nisso consiste o sacerdócio de todos os santos. Temos livre acesso a Deus por Jesus e por causa disso nos tornamos responsáveis uns pelos outros. E por fim, e com isso eu encerro, quando servimos uns aos outros, estamos brilhando Jesus uns nas vidas dos outros. Podemos orar? Deus, muito obrigado pela obra substitutiva, perfeita e definitiva de Cristo em nosso favor. Obrigado porque Ele fez tudo por nós e não deixou absolutamente nada que pudéssemos fazer para sermos merecedores da Tua graça, da Tua bondade, da nossa filiação e aceitação diante do Senhor.
Obrigado por Jesus. Mas obrigado também, Deus, pelo privilégio, a oportunidade, a responsabilidade que temos agora de, pertencendo ao teu povo, sermos sacerdotes uns dos outros. No privilégio de servirmos uns aos outros, de cuidarmos uns dos outros, de sermos ministros da tua palavra na vida uns dos outros. Deus, que haja em cada um de nós essa disposição para esse pertencimento, essa participação, esse serviço regular e significativo no contexto da igreja. Para que haja edificação mútua. Para que haja essa cooperação de cada parte, de cada junta, para o crescimento e o aprofundamento bíblico-teológico da comunidade. Deus, que o Senhor nos dê cada dia, cada semana, o privilégio de brilhar pelo serviço, Jesus na vida dos nossos irmãos. É em nome desse Jesus que nós oramos. Amém.